Olá, delirantes! Hoje, nosso amigo José Balestrini está com compromisso fora do delírio, então ele não está participando. Então estamos eu e Rafael Rodrigues, quase que um Leonardo Rodrigues e Rafael Souza, mas aí dá quase na mesma, né? Seu filho se chama Rodrigues? Não, meu filho ele tem uma mistura de nome. Ele tem o sobrenome da minha mãe, da minha esposa e o meu. A Olga não, a Olga tem mistura só meu e da Gabriela mesmo. Mas ficou É, grande também, nossa, ficou bem grande. que eu queria. Enfim, uma longa história. Mas acho que esse é o tema de hoje, né? É. Vamos falar de ser papai. É difícil, na verdade, né, Rafa? Eu tô há eu acho que eu tô há 1 ano e 4 meses. Nossa, o cara sabe a data, é claro, né, gente? Já foi quando a Olga nasceu. Querendo escrever um artigo sobre ser pai, sabe? E ainda não saiu esse artigo Pro. Pro. pro IGEP. Pro. Pro JEP? É que tem mais liberdade, né? Sabe quando você ainda tá. Eu acho que isso vai ser pro resto da vida, né? Mas parece que você ainda tá mexendo no tacho, sabe? E ainda não se Uhum, manifestou, digamos assim. Tô mexendo no tacho ainda alquímico para entender o que que é. Mas algumas coisas eu já poderia trazer aqui, assim, sabe? Que me perpassaram nesse último ano. uhum, Na verdade eu queria trazer exatamente para a gente falar um pouco sobre isso e ver se você, né, já sentiu isso, não sei. Mas é curioso, cara. Sabe, eu não sei se você já viu aquelas histórias, né, de quando o cara era motoqueiro. E aí ele tinha sua Harley Davidson, né? E andava pelo Brasil com a sua Harley. E aí ele tem um filho. Aí ele vende a O Harley dele. que muda na vida do cara? Ele vende a Harley dele, né? E, e segue a vida, né? Assim, eu acho que essa metáfora é uma metáfora bem interessante. Eu acho que tem muita coisa aí pra pensar, assim, sabe? Porque foi uma imagem que ficou comigo no ano passado. Bastante, né? Ah, Uhum, de dessa insegurança, impotência, como a fragilidade. Eu não sei se você chegou a sentir isso, né? Mas isso me veio muito assim com a Olga, sabe? Não é que é ruim, mas a gente tem que saber confrontar isso, porque veio fragilidade, Léo? total, cara, total, sabe? Porque senão a gente faz igual esse cara, né? Vende a Harley e se fecha no cubículo pra cuidar do Uhum. filho, assim, sabe? Tanto que o meu medo de avião, ele acentuou depois do nascimento da Olga, sabia? Sério, cara? Agora que melhorou. Agora que melhorou. Você fica pensando o que que vai ser dela sem você? Não, não penso nada, só vem Tá. essa, como eu posso dizer? Essa impotência, essa fragilidade que sou eu. É curioso. Você não sentiu nada disso? Não, Paternidades não. diferentes, então. É, Curioso. cara, pra mim é assim, né? Aquele lance de que o pai ele demora pra nascer, pra mim é real. O que eu posso dizer que hoje eu sou muito mais ligado no meu filho do que eu era nos primeiros momentos de vida dele, assim, né? Não que não tivesse cuidado, que não tivesse amor, que não tivesse carinho, não é sobre isso. Mas antes era assim, é uma, sei lá, é uma bolinha de carne que eu tenho que cuidar, né? E hoje não, hoje assim, é quase que uma extensão minha. Quando eu tô cuidando dele, eu não tô cuidando dele, eu tô cuidando de mim também, nele. Mas no começo não era assim. E eu tenho a impressão de que com as mães, uma impressão.
E esse cuidar dele como se estivesse cuidando de mim é desde o primeiro segundo, né? Desde o cuidado com a gestação, desde com tudo que acontece. Eu fui muito próximo, assim, já falei em outros episódios aqui, eu fui muito próximo de tudo que acontecia com o Léo. Tudo, tudo, assim. Todos os pré-natais eu participei, perguntava. Eu não sei se eu contei isso aqui, mas, enfim, se eu não contei, conto de novo. No pré-natal eu era muito perguntador. Ah, mas como que tá isso? Como que tá o batimento cardíaco? Como que tá o ureter, né? Que estava dilatado, que é comum em meninos, né? Normalmente. E aí, duas vezes aconteceu isso ou do ultrassonografista perguntar assim, nossa, comentar na verdade, né? Nossa, mas você pergunta bastante, né? Aí eu falei assim, não, eu pergunto, né? Porque eu acho que é importante. Eu falei, mas é uma questão? A pessoa, não, de forma alguma, né? Eu acho muito legal, na verdade, né? Você é bem interessado, porque a grande maioria dos homens que vêm aqui querem saber só do pinto e do rosto, ou do Eu pintinho do escutei algo rostinho. parecido, mas foi até pior, assim, eu acho, né? Porque a moça falou assim, a ultrassonografista, ela falou, a maioria dos pais que vem aqui fica no celular, nem olha pro ultrassom, né? Nossa, cara, eu tava num ponto assim de tanto ver ultrassom que quando eu ia pra sessão lá de ultrassom, eu já comecei a entender as paradas, assim, tipo, de saber onde fica cada coisa. Não me peça pra fazer isso agora. Se eu for lá agora, vai ser um borrão como era no começo. Mas no momento que eu tava envolvido com isso, eu já comecei a decodificar, assim, do fluxo de não sei o quê. Nossa, cara. Até ver assim, mas o coração tá bom. Eu falei, mas esse gráfico não tá igual aquele. Calma, pai. É porque eu só peguei um recorte, não sei o que, né? Assim, cara, eu já tava ali, né, criticando, Pô, né? eu acho muito engraçado, porque todo mundo chama a gente de pai e mãe, né? É que é mais Pai, fácil. mãe. Mas aí, putz, aí quando o Léo nasceu, a Clau teve uma intercorrência, né? Então ela teve que ficar internada, o Léo ficou 24 horas distante dela, e ele ficou. Aí eu perguntei pra pessoal do hospital. Mas e que eu vou fazer com ele, né? Que eu fiquei imaginando, mano, o que eu vou fazer com um bebê num quarto sozinho, velho? Tu tava desesperado. Aí eles falaram assim: não, mas o seu bebê vai pra UTI também. Pra UTI? Ela falou, não, calma, pai. Seu bebê tá ótimo. É que o lugar que é lá na UTI é onde ele tem É, o tipo cuidado berçário, que. né? O povo É um chamava de berçário. incubadora antigamente. Acho que é É isso. que na real, aí eu fui lá, o Léo ficou numa UTI semi-intensiva, só que quando eu ia lá, eles me aliviavam muito, porque o apelido dele na UTI inteira e pra todo mundo era hóspede. Ou seja, porque ele estava hospedado lá, ele não tinha nenhum cuidado extra, a não ser deixar ele dormindo e dar mamadeirinha de fórmula, né? Que ele não tinha peito porque estava longe da mãe. Mas a primeira vez que eu fui lá, nossa, cara, eu entrei. Eu vim ver se meu filho tá bom, porque não sei o que. Cara, eu chorava, cara, era um choro. E quando ele nasceu também, veio um choro compulsivo daqui, cara, de não sei de onde, de algum lugar daqui de dentro, assim. Mas a primeira vez que eu fui na UTI, porque eu tinha livre acesso, né, enquanto pai. É... Nossa, meu olho já até marejou aqui. Assim, cara, que eu não sei o quê. Aí, calma, pai, ele tá ótimo, ele tá ótimo. Cara, mas foram 24 horas, assim, e a Cláudia preocupada, será que ele vai me amar? Porque ele tá longe de mim. E ele ama ela. Então, isso não é um problema. É muita cartilha, né? No final das contas, as coisas fazem Nossa, tudo cara. ao contrário. Com a Olga também foi assim, ela ficou 12 horas mais ou menos na UTI, né? Na Uhum, maternidade lá. E ela era tipo hóspede também, né? uhum, Tanto que não tinha, né? Só que eu não sei se na sua, eu não sei, eu fiquei bem tranquilo. Na hora que falaram, olha, ela tá bem, então fica em paz. Se quiser vir aqui ver ela, venha, né? Aí eu ficava tipo, sei lá, 2 horas com a Gabriela, 2 horas com a Olga, 2 horas com a Gabriela, 2 horas com a Olga, né? uhum. Esse processo aí. E aí, só que eu achava muito doido, porque você entrava lá na maternidade, eu tinha que botar um monte de coisa, luva, não sei o quê, gorrinho, pá, não sei o quê.
Uhum. E só que eu não fiquei assim, né, marejado com a Olga, né? Porque eu sabia que ela tava bem, né? Eu já tava louco pra tirar ela de lá e levar pra Gabriela, né? Assim, só tava faltando, na verdade, a médica chegar e dar né, o aval lá. Uhum. Uhum. Mas eu, evidentemente, fiquei de olho nos outros bebês, sabe? Uhum. E eu fui tantas vezes lá que eu comecei a acompanhar algumas histórias, sabe? E, gente, tem cada história, cara, que, nossa, o bebê nasce guerreiro, né, mano? Guerreiro. 20 e tantas semanas, prematuraço, assim. Eu falei até pra Gabriela, eu falei assim, cheguei lá, né, depois que a gente levou a Olga e tal. Falei pra ela assim, meu, se eu não fosse analista, eu acho que eu seria um cara que trabalha num lugar desse, sabe? Porque você vê a coisa acontecendo, sabe? A vida lutando pra viver, sabe? É muito doido. Uhum. É muito doido. Esse foi um momento forte, assim, na, tanto que depois eu até senti saudade desses bebês, sabe? Hoje eu penso, pô, como será que eles estão? Né? Mas eu não conheço ninguém, né, no final das contas. E eu também não ficava, viu, gente, lambendo esses bebês. Eu ficava de olho, acompanhando, perguntando da história e tal. Então é Uhum. muito, muito doido. Eu talvez eu não tive essa relação com os outros bebês, porque, cara, eu confesso que era meio egoísta, assim, ia lá, pegava o Léo, dava uma madeira pra ele, ficava com ele, e dava uma olhada, assim, né, a única coisa que eu pensava era que eu via aqueles bebezinhos em uma condição pior, né, em relação ao Léo, porque o Léo tava bem, né, então tinha bebezinho na incubadora, tinha bebezinho com alguma coisinha ali extra. Lá, ainda que esse lugar que eu tava era tranquilo, que era o UTI semi, né? Então é um pouco mais suave. Mas. Aí eu vi aqueles pais chegando de bermudão e chinelão, assim, achava meio estranho, mas ok, esse problema é um julgamento da minha parte. Ah, não, aonde eu fiquei não dava, não. Eles encapotavam você, cara. É? Era calça, um casaco. É, tudo descartável, sabe? Aqueles pijamas descartáveis. Uhum, Luva e gorrinho. Sabe aquelas uhum, toucas? E touca no sei, pé sei. também, sabe? Muito. O meu tinha algum procedimento, alguma coisa que eu tinha que fazer, eu não lembro exatamente, mas acho que era máscara, sei lá, não lembro. Lavar a mão, alguma coisa assim. Muito doido. E celular, acho que o celular tinha que deixar num negocinho lá. Ah, talvez seja pra não tirar foto, né? É, e fora o tanto de bactéria que tem no celular também, né? Mas cara, aí depois, puta, aí beleza, vim pra casa, assim, os primeiros dias, aí entendendo ele e tal. E agora o momento que ele tá, assim, que na data de gravação desse episódio ele tá com 11 meses, né? Perto de fazer um ano, mais novo que a Olga. E aí, de maneira um pouco mais literal, as mimeses, assim, né? Então pega o aviãozinho que ele tem de pelúcia e faz assim, voando assim. Aí ele pega o aviãozinho, assim, é muito legal, cara. Só que isso é literal, né? Porque para além do literal, quanto de coisa que ele já não nos imita no campo inconsciente, né, cara? Ah, é muito doido, cara. Muito doido. Porque teve um dia que eu tirei uma foto da Olga e a minha sombra e a da Gabriela estavam cruzando e tava pegando na Olga, assim, sabe? Aí Uhum. eu mostrei pra Gabriela e falei, olha ela lá, ó, vivendo a sombra dos pais. Aí ela, para! Eu falei, mas é isso, é isso, é o que a gente pode fazer, né? E é muito doido, né? Botar a língua pra fora, ela bota a língua pra fora, tenta pegar tua língua, sabe? Tem umas coisas que você fica bobo, assim, sabe? Ontem, Uhum. né? Ontem, cara, ela tentou subir no rack que fica embaixo da televisão e ela virou o rack. Ela conseguiu fazer isso. Caraca, e aí? E aí a gente levanta o rack, vê se ela tá bem e segue a vida, né? Não tem jeito, né? E ela tava bem? Tá ótimo, ela tá ótimo, sabe? Doida, 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 doida. Uhum, Mas eu reparei em mim, assim, sabe? E muitas vezes, né? Acho que na vacina nem tanto, assim, sabe? Mas
Por exemplo, procedimento médico que eu falei mais cedo, gente, que ela já teve que fazer uma aspiração no sistema respiratório, não no pulmão, que tava tudo certo, mas ela tava catarrenta. E eu que tive que segurar, sabe? Então, eu lembro que a gente tem que imobilizar, né, pra ela não se debater. E eu lembro que eu tava com a minha força assim, e de repente eu olhava aquilo, parecia que eu fazia assim com a força. Vum, sabe? Zam. Descendo assim, tipo, segura, 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 segura. Ai, meu Deus, tadinho. Ai, meu Deus, tadinho. Hum, hum, E aí a gente vai entrando em contato, né, com essa impotência, cara, que eu, pelo menos, né, é, que talvez antes não era tão evidente, né, assim. Tipo, antes parecia ser um herói, né? Um, eu vou e não tem problema se der errado, assim, sabe? Agora não, pra mim. Pra mim agora, mas e a Olga, né? O que que eu vou fazer? Como é que vai ser, né? uhum, Não, ela vai viver sem mim. Talvez não seja tanto dramático assim, mas também de querer estar aqui pra ver, sabe? Acho que foi esse uhum. um dos grandes medos do avião. Mas no final das contas, agora, mas não me impediu de viajar, né? Assim, eu acho que talvez juntou o medo do avião com a catástrofe aqui no sul, né? Que aí foi punk também. Das enchentes? Eu peguei avião, né, cara, nessa época. Caralho. Eu fui dar aula no IJEP com a nuvem no céu ali, assim, sabe? Muito doido, Nossa, muito doido. é. Uma loucura. Mas é isso, né, cara? Acho que. E aí essa paternidade vai se fazendo, né? Você estava É, falando da maternidade, né, que parece ser mais instantânea, mas eu acho que para algumas mulheres também é construída, assim, sabe? Eu acho que uhum, tem um primeiro momento de prontidão, né? Assim, putz, agora tem que fazer alguma coisa aqui. Mas o carinho, né? Esse sentimento de quentinho no peito, tá muito ligado também a construir, né? A formar esse vínculo com o bebê, né? uhum, E vai fortificando, né? Eu acho que é todo um processo aí de, de fazer o vínculo mesmo, né? Tanto que essas buchas assim, sou eu que assumo, né? Porque a Gabriela fala, eu prefiro que vá você pra ela não ficar brava comigo. Aí eu pra vou. Olga não ficar brava com ela? É. Vai você, segura ela lá na vacina. Vai você isso. Que assim ela não vai ficar brava comigo, ela não vai associar. Ai, ai. Muito bom, velho. Cara, é interessante, né? Porque quando o Léo. Faz tempo, né? Que agora ele tomou todo o protocolo de vacinas, agora demora um pouquinho pra ter outras, mas quando ele tomou a vacina, a Klaus saía de perto porque ela. Por outras razões. Ela não queria ver ele chorar e ela também chorava junto. Então ela saía de perto e eu ali, cara. A mulher falou: segura a perninha dele assim, assim, assado. Eu segurava e ia, né? E aí, eu acho que como eu não ficava, não valorizava isso, né? O choro dele durava 10 segundos, assim, né? Com a Olga também é assim. É. É Não. isso, dói, tadinhos, a picadinha, né? Mas é rápido, né? Ai. Então, Agora tem uma outra agora. coisa Mas que é eu não interessante, sei. a gente tá. É muito louco a gente tá falando da gente aqui, né? E sem pensar, né? Se é junguianamente, o que é isso, o que não é, porque a coisa. É, Eu tô falando da acho que. manifestação da minha alma, né? Assim, o, tanto essa impotência que eu falei, ela compensa também o herói que a gente se torna depois, pro filho. Porque, tipo assim, agora a Olga, ela corre, anda, sobe nos lugares e ela joga coisas, né? Ela tem um monte de bolinha, sabe piscina de bolinha? A Uhum. Gabriela comprou, acho que, sei lá, 400 dessa. Caralho! É. Por que tantas? Cara.
Eu devo estar exagerando. Mas assim, é muita, Rafa, é muita. Mas vocês têm tipo uma piscina de bolinha na sua É, casa? a gente tinha um cercadinho onde que a gente colocava essas bolinhas, só que ela não gostou do cercadinho, e então a gente doou o cercadinho para minha cunhada e as bolinhas ficaram porque ela ama as bolinhas. Ela fica às vezes com duas bolinhas, joga as bolinhas o dia inteiro. Uhum, E ela começou a andar por causa das bolinhas, sabe? Tipo, teve um dia, ela já andava, só que ela só andava se a gente tivesse na frente, que ela tinha medo, né, uhum, não sei, de ir sozinha. E um dia a bolinha saiu andando. E ela queria a bolinha, ela levantou e foi. Eu vi isso acontecer. E aí ela pegou a bolinha, olhou pra mim e falou: "Ah, cara, eu vim andando uhum. até aqui, não tem. Meu pai não tá aqui na frente." E aí a partir desse dia acabou, cara. Ela começou a andar. E ela joga essas bolinhas. Só que essas bolinhas, elas caem em tudo quanto é que é lugar, sabe? Uhum. É, debaixo da estante dos livros, debaixo da cama, debaixo da geladeira, né? E ela não alcança, né? Debaixo do sofá. E aí ela deita, aponta e fica. Uhum. "Ah, ah." Ela fala alguma coisinha já, Léo? Não, só balbucia. Tá. E, e aí, e quando ela fica nervosa, ela também briga, mas balbuciando. Sabe? Tipo isso. Uhum, uhum. Sabe? Parece até aquele pastor lá que fica falando, que fazendo culto. Você já viu? Aquele que tá em alta ultimamente. Não. Não, enfim. Aí eu. Só que aí o que acontece, né? Pegar a bolinha pra ela, cara. Nossa, eu sinto um poder. Sabe? Tipo assim, fique tranquila, filha. O papai vai pegar. É muito compensatório isso. E, e é muito bom também, porque é uma das melhores sensações se alcançar a bolinha pra ela e ela voltar a brincar, assim. Muito doido. É interessante, cara. É... Mas é isso, né? Eu não sei, eu gostei dessa sua fala, porque a gente se sente meio empoderado, né? Eu não gosto muito dessa palavra, não gosto nada, na verdade, mas enfim, é a que melhor ocorreu. Se sente empoderado através do filho, né? Então, eu lembro que uns dias atrás eu fui num espaço que eu até comentei com você e com a Gabi, que vale a pena levar a Olga, que é um espaço que tem para crianças brincarem aqui em São Paulo. É bem legal assim o espaço, o mundo da imaginação. E, cara, eu tava tão orgulhoso de ver o Léo ali eu levo ele nesses lugares, em qualquer coisa. Eu não fico dizendo para ele com o que que ele tem que brincar. Eu deixo ele ali e aí quero ver como que ele reage, né, ao que tem ali disponível. E eu fico observando os pais, cara. É uma coisa que me irrita, eu confesso. Mas eu não sei por que que eu me irrito, porque eu não deveria me irritar, porque a vida é assim. É o normal. Cara, os pais chegam lá. Olha, filho, olha isso. Olha o clips. Olha isso. Olha não sei o quê. Olha não sei o quê. Mano, caraca, vai deixar a criança zonza. Caiu aqui. É, pô, deixa a criança, velho. Deixa rolar, cara. Deixa. Meu, não pode, não pode. E aí, como que eu senti orgulho, assim? Ele, tipo, ele sentadinho ali, daí ele olhava, cara, pacientemente, eu olhava uma coisa, olhava outra, daí ia lá. Aí decidia por alguma coisa, ia lá, mas assim, claramente ele estava entusiasmado, assim, né? Era muita coisa, ele tinha muita opção, né? Então tinha que escolher uma. Aí ali brincava e largava e descobria outra, não sei o que lá. E eu só ficava ali cercando, né? Ele pequenininho, né? Tinha umas crianças um pouco maiorzinhas, que é outra coisa também que me irritava bastante. Lá é um lugar reservado para crianças até 3 anos. Eu tinha criança de 6, de 7. A Hum. culpa não é da criança, a culpa é dos pais, assim, porque tinha outros espaços para outras idades. E eu falei, a recíproca é verdadeira. A mesma coisa que eu soltar o Léo num espaço de uma criança de para 6, 7 anos, né? Ele vai atrapalhar ali, né? Porque a criança de 6, 7 anos ela já é mais, entre aspas, brutinha. Eu entendo, tá tudo bem. Mas é só assim, só para moderar, né?
E enfim, né? É, mas eu todo orgulhoso ali, né? Ai, meu filho aqui, olha como ele é espertinho, ele escolhe as coisas que ele quer fazer, ele tem opinião, não preciso ficar falando pra ele o que ele deve ou não fazer. Cara, é E o tanta contrário proteção. também acontece. E aconteceu na sua casa, quando a gente foi com a Olga. Que, gente, sem brincadeira, a Olga tem muito brinquedo. A Olga tem muito brinquedo. Ela tem brinquedo de todos os tipos, do montessoriano até o plástico, 100% plástico, sabe? E, e ela brinca com os brinquedos e tudo mais, ok, né? Mas chegamos na casa do Rafael, né? Com a Clau e com o Léo. A Olga, né? Não sei quanto tempo ela tinha. Ela tava com 11 meses, na verdade. Foi no Natal, né? É, por aí, por aí. É, 11 meses, a idade do Léo hoje. E, gente, ela viu os brinquedos do Léo. O olho brilhou de um jeito que parecia que a gente nunca deu brinquedo pra ela. Eu saí dessa casa falando assim, Gabriela, não é possível, cara. Eles vão achar que a gente nunca deu brinquedo pra Olga. Caraca, velho. Ela parecia um pinto no lixo, sabe? Cara, é que na Ai, verdade o lance é, me parece é o estímulo novo. O Oswaldo fala, né? O Oswaldo, que é pediatra do meu filho, que essa coisa de se concentrar, ficar no monotema, é coisa de adulto. Ele falou, cara, criança é alma, né? Então, para ele, né, o que importa é a novidade. Então, a partir desse pressuposto, quando a Olga chegou aqui, não importa o brinquedo, assim, o brinquedo não é dela, é novidade, né? Não importa nem se for o mesmo brinquedo, porque não é o dela, né? Então é muito exatamente. louco isso, é muito legal. É, o Léo tá numa fase de explorar nossa sacada, porque agora a gente liberou a sacada para ele que antes não deixava. Então é isso, ele vai lá, explora, fica olhando no vidro e sobe, aí quer subir no sofá e olha, aí anda para um lado, anda para o Ele já outro, tá não sei o andando? Cara, ele não anda sem apoio, né? Então ele fica de pezinho, então ele vai se escorando no sofá, ele vai andando. O que eu poderia te dizer é que ele tem recurso para andar, mas ele não quer. Ah, mas aí é com o tempo. Uma É, hora. não, aí o Oswaldo também falando assim, aí Oswaldo, mas devo me preocupar? Porque a grande questão que dele é aquela história, né, que ele engatinha muito bem. E aí o que de todo mundo me falou, e eu acho que faz todo sentido, inclusive, é que crianças que engatinham bem demoram para andar. Afinal de contas, né, tonta ela não é. Ela vai usar um regime de economia de energia. Se eu consigo ir do ponto A para o ponto B sem precisar me desgastar ficando de pé, e assim dar certo, eu vou desse jeito, né? Então é isso. E aí eu ouvi relato assim, puta, cara, bebezinha tal não nem engatinhou e andou com 10 meses. Por quê? Porque eu não engatinhava, né? Aí eu falei, mas isso deu uma preocupação, Oswaldo? Não, zero preocupação. Aí aquele jeito Oswaldo de ser, né, cara? Vocês não andam? Andamos. Falei, "Pô, então ele vai andar, porque ele vai imitar vocês." É uma preocupação, né? Que você fala, bate, pode bater, mas assim, é isso, né? Assim, a Olga É, não é claro, um. evidentemente, a não ser que você tivesse algum tipo de déficit neurocognitivo, alguma coisa assim, que não é o caso, né? Não, e tá super No na caso. idade ainda, né? Tá. Precisa de menos. É muito doido. Você sente saudade depois que você coloca ele pra dormir? Já bateu você isso? Tem dia que eu coloco a Olga pra dormir, aí passa tipo uns 20 minutos eu tô com saudade dela. Mas eu tô acabado, mas eu tô com saudade. Hum, É, eu, eu sinto quando eu não consigo ter nenhum contato com o Léo durante o dia, porque às vezes minha agenda é complicada e de manhã eu sempre tenho, na verdade, né? Quase sempre. Mas às vezes, sei lá, tipo essa semana, ontem, 2 dias, né? Segunda e terça, eu não vi ele à noite. Aí parece ter um pedacinho que falta. Hoje nós estamos gravando na quarta-feira, daí ele vai chegar, a Clau buscar ele, vai chegar aqui em casa umas 6 horas, daí ela sempre me deixa aqui, e o pessoal da supervisão já acostumou com ele participando.
Às vezes eu tô tendo aula na terça tarde, a Clau chega, coloca ele aqui, e daí o apelido dele já para algumas pessoas falam que ele é o mestrando, né? É que quem fala isso é que na minha turma tem mestrandos e doutorandos, né? Aham. Aí o pessoal falou assim: ah, o seu filho é o mestrando mais jovem do Brasil, né? É, que ele participa, né? Mas é uma delícia, né, cara? É muito bom. É gostoso ser pai, eu tô curtindo essa. E uma coisa muito interessante, né? Eu encontrei. Não sei se você pensa isso, eu queria te ouvir nisso. Eu encontrei um tio meu, tem três filhos, né? Já adolescentes. O mais velho tem 23, o mais novo tem 13, 10 anos ainda. E aí o do meio tem 17, 18. E aí eu falei assim, perguntei, né? Mas o Cibele é a mãe dele. Você deixa ficar no celular até tarde, assim? Ela falou, lá em casa é proibido tirar a última visualização do celular, tem horário, não sei o que, não sei o que lá. Cara, na boa, eu concordo 1000% com ela, tá? Com adolescente, essa coisa de deixar livre, né? Tipo aquela série lá, Adolescência, né? Não, calma, calma aí, acho que tem que ter um cuidado extra, né? Até porque na nossa época, na sua, na minha, não tinha celular para os nossos pais se preocuparem, mas hoje em dia é coisa nova, tem que se preocupar. É. E aí, a hora que ela falou isso, aí ele falou: é um saco, parece uma prisão, né? Que é o menino do meio. Aí eu falei assim: falei, cara, eu sei que eu vou ter um papo muito de velho agora. Eu entendo sua angústia, e eu acho que. E porque de alguma forma eu já tive. Mas por outro lado, tem coisas que a gente só entende quando vira pai. E quando me falava isso, eu ficava meio irritado. Então, talvez você até fique irritado a hora que eu tô te falando isso, e eu vou entender você ficar irritado, porque faz parte. Mas, cara, é isso, né? Aí a Sibeli só olhou pra mim, tipo, concordou com a cabeça. Mas você não acha, cara? Quando você passou a ser pai, você não começou a entender um pouco melhor, assim, a dinâmica da sua família, da sua mãe, mais especificamente, assim, Sim, cara? sim, né? Eu acho que a gente começa a olhar com outra perspectiva mesmo, assim, né? É porque já tá acabando hoje, mas eu lembro muito de uma angústia que eu tinha, por exemplo, é, enquanto criança, quando ela saía pra beber uma cerveja com as amigas e tal. Uhum, E fiquei um tempo, né? Olhando pra essa imagem, tentando entender, acolhendo esse Léo na angústia e tudo mais. E teve um dia, né, que eu tava cansado, eu tava exausto e eu tava lembrando, me veio essa imagem de novo. Depois de acho que 5 anos que eu levei ela, por exemplo, para análise. uhum, De repente eu pensei, olhei para aquela criança, o Léo mais jovem, e falei: Porra, cara, espera um pouquinho, vai. Espera um pouquinho mais, deixa ela beber um pouquinho mais, pelo amor de Deus, né? Daqui a pouco ela tá aí, sabe? E eu percebi que isso foi, evidentemente, gente, é a minha vivência. Eu não tô falando da vivência de ninguém, eu tô falando da minha, né? uhum, Eu percebi o quê? Eu percebi que sim, tem angústia, mas ao mesmo tempo tem uma vontade de poder, tem uma possessividade, tem um, o lado da minha mãe de, pô, deixa eu dar uma aliviada aqui, deixa eu, né, respirar um pouco. E eu senti que essa imagem se completou mais, assim, sabe? uhum, uhum, Tanto que ela não me afeta mais, assim, mas e aí, e eu agradeci, simplesmente agradeci a criação, né? Porque, e percebi uma coisa, né? Foi um dia, agora eu tô lembrando, foi um dia que eu senti uma doação muito grande pra Olga, assim, e ao mesmo tempo eu pensei, eu não quero nunca que ela me retribua isso, porque eu tô fazendo isso por mim, né? E um dia minha mãe falou isso pra mim, logo depois, assim, fui visitar ela, ela falou, eu nunca fiz pra você me retribuir, eu sempre fiz por mim isso. A maternidade, né? E a paternidade eu faço a mesma coisa, né? É uma doação, né? A gente é o único momento que eu considero na vida de uma pessoa, tirando exceções, né? Que a gente não vive pra gente, né, cara? A gente vive pro outro. Meu tempo é do outro, minha vida é do outro. Isso é uma puta de uma doação, né? Então, tem que aproveitar, porque uma hora também isso, né, o filho vai falar, valeu aí, tô indo embora.
E aí você vai saber que você fez um trabalho bem feito, inclusive, né? Quando o filho falar Tipo valeu isso. aí. Isso mesmo. Rafa, tem que ir. Bora lá, meu Beleza. caro. Muito bom conversar sobre isso com você. Até a É. próxima, gente. Vi semana que vem tá com Abraço. José Tchau. Balestrini voltando os filmes, provavelmente, tá bom? Valeu. Boa.